a pergunta é a seguinte: o que está acontecendo nos Estados Unidos? O que o Joe Biden está... Enfim, o que está acontecendo aí? Bom, em primeiro lugar, boa noite aos combatentes do canal Arte da Guerra, um canal que eu já acompanho há bastante tempo. Tem bastante tempo que eu tenho conversado também com o comandante Robson, a gente trocando ideias aí no nosso WhatsApp, conversando sobre visões dos assuntos do Brasil, assuntos internacionais. Todo mundo sabe que o assunto militar é um assunto muito caro a mim, não só pela minha origem de família militar, né? Não sei se vocês sabem, mas eu consegui buscar o meu primeiro ancestral que chegou no Brasil, o primeiro Figueiredo que chegou no Brasil, e ele chegou para ser capitão-mor nas Minas, direto de Portugal, então ali no Arraial do Tijuco. Então, o primeiro Figueiredo no Brasil já é militar, e depois disso a gente teve aí quase todas as gerações da família, se não todas, tiveram militares, generais, coronéis e tudo mais, desde o João Figueiredo, mais conhecido como o João Figueiredo sênior, né? O João Figueiredo pai, avô, na verdade, do conhecido João Figueiredo, que acabou presidente. Depois o general Euclides, comandante da Revolução. Euclides é muito conhecido aqui em São Paulo. Muito conhecido em São Paulo. Já fui receber várias condecorações ali do pessoal do MMDC, que sempre fazem um trabalho bacana resgatando a história da Revolução Constitucionalista de São Paulo. E, claro, meu avô, mas com todos os irmãos generais de exército. Então, a minha formação, a formação que eu tive dentro de casa, com a presença muito grande do meu avô, foi uma formação com os valores militares. Então, sempre é uma coisa que corre no sangue, e desde muito jovem eu sempre me interessei por assuntos militares. Depois, quando fui fazer meus estudos e a minha formação, sempre foi um assunto que me foi muito caro. Quando eu fui estudar relações internacionais, sempre foi um assunto que despertou a minha atenção. Afinal, relações internacionais nada mais é do que guerra, né? Aquela ideia de que a guerra é a diplomacia por outros meios, né? E na verdade é exatamente isso. Respondendo à tua pergunta, Cabalé, em relação aos Estados Unidos propriamente dito, hoje os Estados Unidos vivem um problema muito difícil, e ele não é um problema cujo responsável é o Joe Biden. Quando o Joe Biden foi eleito ou não, em 2020, no ano passado, eu lancei um curso chamado O Fim da América, e muita gente entendeu que eu estava lançando o curso para dizer: os Estados Unidos, agora que o Joe Biden foi eleito, os Estados Unidos vão acabar. E, na verdade, não era essa a tese. A tese é que os Estados Unidos, como nós conhecemos, já acabou, a ponto de eleger uma figura como Joe Biden, que seria absolutamente impensável, cujas propostas, cujos valores, cujas defesas seriam absolutamente impensáveis em qualquer ponto da história americana. E por que eu digo que a América acabou? Porque a América não é um país. Ela é muito mais do que um país. A América é uma ideia. E essa ideia, quando todos nós falamos de Estados Unidos, nós pensamos em algumas coisas. Tem algumas coisas que nos vêm à mente. Certos princípios que são muito caros e que estão contidos nos documentos de fundação dos Estados Unidos, mas que estão contidos nos valores intrínsecos da sociedade americana. Valores como liberdade, como meritocracia, valores como amor ao próximo, questões culturais e que unem a sociedade, como a sociedade americana em toda a sua história, desde a sua Constituição, sempre foi uma sociedade cristã. Não é uma sociedade onde você tem liberdade de culto, mas é uma sociedade cristã, em sua essência, nas suas mais variadas formas. Uma sociedade com valores extremamente patrióticos, uma sociedade que tem amor pelos princípios que são caros ao que se chama de capitalismo, né? O capitalismo não é uma ideologia, mas uma consequência das relações entre as pessoas, das relações voluntárias entre as pessoas. Esses princípios são muito caros aos Estados Unidos. E estes e vários outros pontos que, quando você fala dos Estados Unidos, você pensa neles, esses valores não existem mais. O americano, hoje a sociedade americana
já efetivamente cristã, os cristãos já são metade da sociedade americana, já não são sequer mais maioria, estão ali, ou são uma pequena maioria. Você tem, nas gerações mais jovens, se você fizesse uma pergunta tempos atrás, em qualquer momento da história americana, se os Estados Unidos eram um país melhor do que o outro, o que se chama aqui, o que sempre se aprendeu na escola como o excepcionalismo americano, em todos os momentos, qualquer americano diria que, sim, os Estados Unidos são um país melhor do que os outros. O americano tinha orgulho disso, fazia parte da formação patriótica americana e ele tinha motivos para pensar nisso, para pensar dessa forma. Hoje, se você pegar as novas gerações, quanto mais jovem, pior ele acha que os Estados Unidos são. Normalmente ele acha que os Estados Unidos são uma nação, inclusive, pior do que todas as outras. Então, o nível de patriotismo está caindo, nas novas gerações, as pesquisas são absolutamente impressionantes, eu detalho esses números no meu curso, mas as novas gerações acreditam, por exemplo, que os Estados Unidos deveriam tentar alguma forma de socialismo. As novas gerações não acreditam que os comunistas mataram milhões de pessoas. As novas gerações não acreditam que o capitalismo é uma coisa boa. E quanto mais jovens, piores. Então, é óbvio que muito disso tem a ver com a ignorância do jovem, por definição, né? Afinal, todo jovem ele é mais ignorante do que a pessoa mais velha, afinal, a tendência é você ir aprendendo coisas com a passagem do tempo. Essa mudança nos Estados Unidos culminaram com a eleição do Joe Biden, mas não é só o Joe Biden. É importante dizer, Joe Biden sempre foi visto dentro dos Estados Unidos não como um moderado. Joe Biden nunca foi um moderado. E eu posso citar aqui, por exemplo, a pesquisa do Tim Groskopf, que foi feita na década, o professor PhD, Dr. Tim Groskopf, que foi feita em 2003, onde o Joe Biden já pontuou, numa escala de 0 a 100, o Joe Biden já pontuou 17 pontos mais em direção à esquerda do que o congressista mediano americano de 2003. E de 2003, isso foi baseado nas posições dele no Congresso e no Senado. Conforme o tempo foi passando, as posições do Joe Biden são mais radicais do que eram de esquerda. E mais do que isso, não foi o Joe Biden. Como a gente diz aqui, a chapa é Biden-Harris, né? Fora os congressistas que eles elegeram, né? Exato. Aquela AOC lá. The Squad, né? O que eles chamam de The Squad. Alexandre Ocasio-Cortez, AOC, como você está falando, a Elizabeth Warren, a própria Kamala Harris, que era absolutamente radical. Aqui a minha vizinha, Debbie Watson. A Nancy Pelosi também, né? A Nancy Pelosi que não era, foi se radicalizando. E hoje, o Partido Democrata, você tem alguns jornalistas que não acompanham muito o que se passa nos Estados Unidos, como, por exemplo, a Vera Magalhães, uma vez publicou: os Estados Unidos, não existe esquerda nos Estados Unidos, gente. E ainda fala sempre com um tom professoral, porque é a característica dos ignorantes. Não existe esquerda nos Estados Unidos, gente. Hoje, o Partido Democrata tem políticas que nem o PSOL teria coragem de implementar. Ora, essa semana, eu vou dar um exemplo prático, nesta semana, Nova York inaugurou a sua primeira zona de injeção de drogas supervisionada pelo governo. Então você vai numa zona, lá dentro da cidade de Nova York, e fala assim, eu queria injetar heroína, mas eu tenho medo de ter overdose. O governo, com o pagador de impostos, pagando o servidor público, fica lá supervisionando as pessoas se injetando heroína. Então, esse é o caminho que os Estados Unidos estão seguindo hoje em dia e que, eu lamento dizer, os correspondentes internacionais brasileiros são um bando de vagabundos, no sentido estrito da palavra. Eles não trabalham. Eles não mostram isso. Eles não trabalham, eles não mostram isso. Eles não mostram isso. Eles não mostram. Então é isso que está acontecendo na América, de um modo geral. Mas, eita, deixa eu te fazer uma pergunta e eu vou passar para o Cabaé. Sabendo-se da ficha corrida do Joe Biden, que ele tem uns 40 anos de Congresso, aí todo mundo, ninguém não é um desconhecido, né? Como é que... E a gente sabe que as grandes corporações deram muito dinheiro nessa campanha. Qual é o interesse deles nesse cara, na tua visão?
Essa questão de qual é o interesse, por que as grandes corporações são tão tem tanto estes valores esquerdistas e etc, etc, é uma questão muito complexa. Eu acho suicídio isso, né? Mais ou menos, porque é o seguinte, pensa nas grandes corporações, se você é uma grande corporação, o que é melhor para você? Que o mercado funcione de forma aberta e que, portanto, pequenos possam inovar, prosperar e, no final, quem sabe um dia, derrubarem e ficarem maior do que você, que é a história da economia americana, né? As grandes corporações acabaram suplantadas e tomadas por pequenas empresas que começaram ali na garagem do Bill Gates, dentro do Vale do Silício. Isso é a história da economia americana. Sim. Só que se você já é grande, você não quer bem que isso aconteça, não é verdade? Afinal, vamos pegar como, por exemplo, agora o caso da pandemia. Vamos falar da pandemia que aconteceu. Qual foi a principal característica econômica dessa pandemia? Os pequenos empresários não aguentaram e quebraram, e os grandes ficaram mais ricos. Porque Walmart, etc., todo mundo teve fôlego. Você fala, fica em casa. A economia a gente vê depois, que é a política do Joe Biden, a mesma política do Joe Biden. Aí no Brasil, essa política de alguns governadores, é a política oposta do presidente Bolsonaro, mas aqui nos Estados Unidos a gente também tem a turma do fica em casa. O Joe Biden foi muito crítico ao Donald Trump por não ter feito um lockdown nacional. Então, quando você faz isso, o que acontece? O pequeno, ele não tem fôlego. O pequeno quebra. O grande, ele tem fôlego. Quando o governo vai lá e injeta capital na economia, quem consegue mais acesso a esse capital? É o pequeno ou é o grande? O grande tem colateral, tem prédio, tem coisa, faz IPO. O pequeno não. O pequeno quer ter acesso ao crédito, o banco pede um monte de garantia que ele não tem. Então, quando o governo vira e fala como o governo do Joe Biden diz, eu vou aumentar o salário mínimo para $15. Uma corporação como o McDonald's, ele vira e fala assim, tudo bem, eu vou investir, Walmart, eu vou investir em robô. Vou botar cada vez menos gente trabalhando, eu vou comprar um totem eletrônico maravilhoso. Aqui você chega no McDonald's, não sei como é que tá aí no Brasil. Faz tempo que eu não vou no McDonald's no Brasil, mas aqui você chega no McDonald's, você não vê mais gente. Gente é só lá na cozinha. É tudo ordem por aquele, você pede por aquele, um iPadzão gigante que você faz o teu pedido. Aqui, caixa de supermercado é um emprego que praticamente não existe mais. Você vai no Walmart, todo mundo escaneia suas próprias coisas e o Walmart consegue fazer isso. Agora, a lojinha da esquina consegue? Não consegue. Então, para o grande, aí você começa a regulação ambiental. Você vira para o grande e fala assim, você tem que emitir uma pegada de CO2 menor. O grande vai lá e faz. Eu estava conversando com um amigo executivo de uma grande empresa aqui, ele falou, agora a minha empresa, tudo é preocupado com pegada de carbono. Eu falo, tá bom. E será que a lojinha da esquina, da minha amiga aqui, que tem um restaurante de produtos brasileiros, será que ela consegue se adequar às mesmas legislações? Será que ela consegue pagar $15 por hora para o funcionário dela? Talvez ela nem saiba o que é uma pegada de... Não tem nem como se ajustar. E você cria regulações, quebram o pequeno e favorecem o grande. A economia do Joe Biden, isso que está acontecendo agora nos Estados Unidos, essa crise de eu ir no mercado e olhar as prateleiras vazias, é ruim para o grande? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas é mortífero para o pequeno. Então você olha as grandes companhias, como elas estão arrebentando e como Agora, tem outros aspectos também. Tem o aspecto do quanto que estes outros poderosos, o quanto de influência que eles têm na decisão das políticas públicas. Então, quanto maiores eles são, maior influência que eles têm. Tem o aspecto importante da sinalização de virtude, que é a ideia de que o sujeito gosta de ficar... Ele gosta de ficar bem na fita com os colegas ricos dele. E aí ele mostra, olha como eu sou socialmente preocupado, e favorece essas políticas que, no final... E ele nunca arca com essas consequências dessa própria política. Então, por exemplo, vamos dizer aqui, uma política do desarmamento. Todo dono de corporação globalista é contra a arma. Vou dar um exemplo. Ele é contra a arma. Aí você olha aí, se ele mora. Onde é que ele mora? Ele mora num lugar
que chama gated community, um condomínio fechado, ele tem muitas vezes segurança armado, ele só mora na região mais confortável e mais segura da cidade. Aí ele fica contra armamento, fala que a polícia tem que ser menos brutal, etc, etc. Que é papinho, que ele fica bem na fita com os colegas dele e ele não sofre as consequências dessa política. Isso aqui tem um nome, eu esqueci agora o nome do professor que cunhou esse termo, mas é um professor aqui de uma universidade grande americana. Ele chama de luxury beliefs, que significa crenças de luxo, onde hoje as pessoas não ostentam mais para as outras uma roupa cara. Porque hoje em dia roupa todo mundo... Você não vê mais rico usando roupa cara, roupa terno, não sei o quê. Não, rico hoje em dia usa camiseta preta e jeans. Só que como é que ele ostenta a riqueza dele para os outros? Ele ostenta com essas crenças de luxo, que são crenças que eles ficam bem na fita com os amigos, mas eles não sofrem nenhuma das consequências desse troço. Se quer olhar um cara que tem a família normalmente mais tradicional de todas, são esses caras de grandes corporações. Isso é terrível, cara. É um quadro, pelo que você está me falando, é um quadro terrível, porque já é cultural, né? É muito difícil você tirar isso aí que já está arraigado na mentalidade das pessoas, né? Isso fica arraigado em universidades, na imprensa, enfim, com o tempo. Tem um outro componente que eu não mencionei, mas uma parte disso é uma estratégia, que eu deveria ter citado até primeiro aqui no canal, mas uma parte disso é uma estratégia de guerra. Os russos, os soviéticos, no caso, incentivaram nas universidades americanas, desde a década de 70 e 80, essas crenças, todas as crenças pós-modernas, todas as crenças neomarxistas foram muito incentivadas nas universidades americanas, e aliás, isso volta, né? Se olhar o Naked Communist, fala isso, o livro Naked Communist, acho que no Brasil se chama O Comunista, daqui a pouco alguém vai responder aqui no chat, mas The Naked Communist, é um livro da década de 50 que fala das estratégias dos comunistas para enfraquecerem a sociedade americana. Então, você pega, por exemplo, a sociedade russa e a sociedade chinesa, que agora é o grande antagonista americano, eles enchem as universidades americanas para que eles apoiem essas ideias, enchem Hollywood de dinheiro, instituições de Hollywood, ONGs de entretenimento de impacto social, que é o nome técnico disso, em Hollywood, no esporte, etc. Eles enchem de dinheiro para que promovam esse tipo de ideia dentro dos Estados Unidos, e aí a sociedade americana se destrói, a família americana se destrói, tudo nos Estados Unidos se destrói, enquanto eles, e o Putin falou disso, acho que 2 semanas atrás num discurso, eles falam, aqui na Rússia não, e os chineses falam, aqui na China não. Então a mesma Hollywood que faz filme lacrando para a agenda LGBTQXYZ, a mesma Hollywood que faz isso, quando vai passar o filme na China, corta todas as cenas que não sejam de famílias tradicionais. Então, é óbvio que isso é uma estratégia militar de enfraquecimento da sociedade, de criação de divisão dentro da sociedade, porque o marxismo nada mais é do que uma divisão dentro da sociedade entre o máximo de oprimidos e o máximo de opressores possível. E todos nós somos, ao mesmo tempo, de alguma forma oprimidos em alguma coisa na vida e opressores em alguma outra coisa na vida. Então, quanto mais você puder dividir a sociedade em microfragmentos de oprimidos e opressores e manter a sociedade em um conflito social contínuo, melhor para você, se você é um inimigo dos Estados Unidos do ponto de vista militar. E isso é muito mais efetivo do que você gastar $2 trilhões no programa do F-35, por exemplo.